E começando mais um Nerd Verso Cast, chegamos ao episódio 6 de Alien Earth. Agora só faltam dois para acabar a temporada. E aqui comigo tem o Marcelo, pronto para falar de todos os detalhes. E eu quero começar falando do nome do episódio, que traduzido ali para o português, ao pé da letra, ficou Voe, mas em inglês é The Fly, que significa a mosca. Tem até aí o clássico do terror lá dos anos 80, né? Aquele terror corporal do diretor David Cronenberg. E a mosca também é a nova criatura nojenta que vai aparecer em Alien. Mas aqui, como eu já mencionei, para falar de detalhes, Marcelo está ao meu lado. Mas tu curtiu o episódio, Marcelo? Cara, não é ruim, mas também acho que tá longe de ser bom. Ele cai muito em relação ao anterior, né? Mas no geral eu achei que foi um episódio que tipo é necessário, não tinha muito o que fazer, porque tem esse episódio mais dois. Então esse ele desenvolve um pouco a história ali e vai mostrar um bicho novo que eu achei interessante a ideia. Eu acho que quem é muito conservador em relação à franquia, né? Tipo, não pode mudar, não pode ter nada novo, não pode isso, não sei o quê, não vai gostar. Essa é a real, não vai gostar porque vai ter mais um monstro novo ali e tal. Eu achei muito legal, achei aquela mosca ali muito bizarrona. Então, Alien é uma franquia de terror, então sempre que tu pode ter alguma coisa relacionada ao terror, eu acho que é válido, sabe? Ainda mais é terror corporal, que é uma coisa que, sei lá, eu acho que combina muito com a franquia. Mas eu acho que o único momento que me prendeu nesse episódio foi no início lá, que foi a reunião entre o Cavaleiro e o Dani. De resto, foi super chato, assim. Aquele irmão da Wendy, toda vez que aquele cara aparece, fica, sabe, ele não prende, assim, ele não consegue prender. Então, esse episódio foi muito focado nele, basicamente, né? Então, não sei, eu acho que esse episódio, ele era necessário à medida que a série vai se encaminhando do fim, mas mas assim, não tem como gostar desse episódio, essa é a real, sabe? Então, não sei se tu Mas teve essa voltando visão. ali pro, Marcelo, voltando ali pro filme da mosca, né? Vamos lembrar que a história, nós temos um cientista que vai unir dois seres a fim de criar aí uma terceira coisa. E Alien é isso. Alien é inspiração para a mosca, na verdade. Né? E daí a série está nos mostrando um monte de criaturas que são resultado de fusões. Eu não vou me cansar nunca de ver um facehugger se grudando no rosto de uma pessoa. Pode botar todo episódio isso. Eu quero criaturas novas a cada episódio também. Para mim, isso expande aí mais a mitologia do Alien. Cara, esse episódio, para mim, ele é o fim, talvez o começo do fim da Terra do Nunca ali. É onde vai começar a queda da Prodigy. Mas, falando novamente da cena da mosca, eu acho que todos os personagens têm um certo nível de arrogância que acaba fudendo eles. O híbrido cientista, por exemplo, o Kirsch mandou o guri ir lá no laboratório para alimentar as criaturas e ele decide não chamar a Curly para ir junto, ele quer ir sozinho, ele ganha todos os méritos, né? E chegando lá, o Isaac mistura uma arrogância com burrice, Marcelo, que o cara quer resolver, como eu disse, tudo sozinho para ganhar esses pontinhos com o Kirsch. E nunca na minha vida aqui eu abriria aquela porta para alimentar a mosca, né? Jura, Marcelo? E daí o magrão, todo concentrado, e a ovelha se mostra uma grande filha da mãe estrategista, dá aquela cabeçada no vidro ali. Naquele momento, eu até dei um pulo do sofá, porque estava concentrado assim na merda que o Isaac estava fazendo, entrando naquela sala. E isso mostra como o zoiudinho ele é mega inteligente. E claro, daí a gente vai aquele ataque da mosca, que mesmo sabendo que é um CGI muito bom, aliás, cara, eu senti nojo. Aquela mosca chegando, inchando, pegando o astro para bater a presa, assim. E daí, imagina, Marcelo, se existe um bicho desses na nossa realidade. Eu desisto, tá ligado? Eu desisto de viver. Não dá pra conviver com moscas desse tipo. Não vai ter um raid que vai fazer, vai matar esse bichão aí. E talvez, se a gente for pensar nesse híbrido, talvez ele seja até o mais inteligente, né? E foi o primeiro a morrer, né? E essas moscas do capiroto estão à solta dentro daquela sala. Mas talvez elas entrem em alguma tubulação aí, toquem o terror na prod, Marcelo. Eu acho que é o caminho agora. Como tem só mais dois episódios,
Eu acho que o caminho é a gente ver a destruição da Prodigy. Então eu acho que vai ter uma invasão em massa da Yutani, ou não também, se bem que a gente viu lá os seguranças da Yutani dando a ideia de que era só causar o caos internamente na região da Prodigy e não precisava fazer uma invasão militar do negócio, né? Então eu acho que é isso que a gente vai ver. Vai ter membro da Yutani sabotando ali os bichos, justamente para que os bichos façam o trabalho sujo do negócio. Então, com certeza aquelas moscas vão escapar. Deve ter mais, deve ter algumas moscas, na verdade, né? Como a gente viu ontem, tem uma espécie de ninho ali, então algumas vão sair. Acho que pega aquela pegada de ácido que é típica da franquia do Alien. A gente vê um próprio xenomorfo grandalhão, a gente vê o próprio bode zoiudo, a gente vê. Cara, a gente vê tanto bicho ali que se soltar vai causar o caos dentro da ilha. Então, o que tudo indica, no próximo episódio a gente já vai ter muito disso, o que me deixa mais. O que me deixa mais contente pelo que vem à frente. Então, eu acho que é muito complicado deixar tudo para acontecer pro último. Então, eu já meio que entendo que no próximo episódio já vai ter coisas interessantes para se ver, a ação para se ver. Esse eu já não esperava muita coisa. No último episódio a gente comentou, o sexto episódio talvez, né, não tenha lá tanta coisa por questões de tempo, né, por questões de andamento. E foi assim, então não dá para criticar também, né, faz parte do andamento. Né? E, cara, sério, me dá pavor ver aquela ovelha só observando, analisando, criando estratégia. Ela foi uma filha da puta ali, com aquela cabeçada, ela queria aquilo mesmo. Mas, essa temporada aí tem muito de Peter Pan. De novo, né? O episódio começa lá com o Boi Cavalier, ele estava recitando o livro. Cara, e ele disse uma das frases marcantes ali, que é aquele lá, né? Dois é o começo do fim. Que é basicamente quando se perde a inocência e começa ali o processo de amadurecimento, é o fim da tua inocência, em que ele menciona no livro, né, a partir dos 2 anos, é que as crianças percebem que vão crescer. E isso aconteceu direto no episódio, aconteceu com a Wendy, com o Slight. Então, embora não tenha, nesse episódio 6 um personagem que roube a cena, né, que tem uma atuação mega fodástica, eu acho que a sutileza do episódio me ganhou assim, sabe? Claro que não é um episódio que eu vou lembrar pra minha vida, mas um episódio mediano, eu diria. E falando um pouquinho dos híbridos, vamos ali pra Nibs, né? O Careca, eu acho que foi um personagem muito burro, Marcelo, para resolver o problema da gravidez. Ele encontrou a solução que é apagar a memória, mas, mano, é óbvio que isso nunca vai dar certo. É incrível como tem personagem burro em Alien Earth, né? Na primeira conversa que a Nix teve com alguém, era óbvio que ela ia perceber que tem algo errado, que tem um pedaço da história faltando, tá ligado? E com certeza a situação da Nibs vai piorar, Marcelo. Não, com certeza. Isso aí eu achei muito. Ai, cara, pô, a mulher é uma cientista. Ela nunca ia fazer um troço desse, tá ligado? Tudo bem, tem a questão de se apegar ali aos híbridos, saber que eles são crianças e ter pena deles e ver eles como criança em corpo de adulto. Mas assim, é muito mirinzice ter essa ideia de, eu vou simplesmente apagar aquela memória da cabeça da pessoa. Cara, quantos minutos vai levar até ela descobrir que isso aconteceu? Quantos minutos vai levar até as pessoas entenderem que isso que tá acontecendo é estranho, sabe? Então, eu não sei, eu achei meio desnecessário a forma com que isso foi levado, sabe? Eu acho que poderia talvez ter sido feito de uma forma um pouco mais plausível, talvez. Então, por isso que eu acho meio chato essa questão dos híbridos, elas têm ficado um pouco cansativa, na verdade, né? Então, eu não sei se tu tem essa mesma percepção, mas os momentos que fica um pouco cansado, assim. Eu queria terror, eu queria ver mortes, Marcelo. Porque, por exemplo, o Arthur, né, outro burrão, cara, ele trabalha para a Prod. Ele sabe que essa empresa ela não tem escrúpulos, sabe? E daí, quando ele se nega a obedecer a ordem do Careca, era óbvio que ele seria demitido, né? Se bem que até dá para passar um pano, pensando melhor, né? Porque vai de novo entrar naquele esquema da arrogância dos personagens, porque o Arthur, ele fala que já fez 6 faculdades, Marcelo, né? Parabéns pro maluco, né? Pra ter paciência de, sei lá, fazer 2 faculdades já é demais pra mim. Eu terminei a minha, depois eu fui fazer um mestrado que eu terminei na base do ódio. Mas, enfim, talvez isso, pelo Arthur, ele ter se
esse currículo fodástico, talvez fez ele pensar que nunca seria demitido, né? Ele, não vou obedecer essa ordem. Mas não, tá na rua, né, Magrão? Não, nada. E eu achei também essas cenas envolvendo ele também bem. Ai, mano, meu Deus. Aí do nada ele vai se juntar com o irmão da Wendy lá, sabe? Aí o cara tá querendo gerar uma fuga da ilha, né, cara? Uhum. Então aquilo ali já, sabe? E aí o cara, já que ele foi demitido mesmo, não tem problema, eu fiz 6 faculdade, deixa pra mim, que não sei o quê. Aí ele dá uma mão pro mano lá pra explicar pra ele como é que ele faz pra ir embora da ilha, olhando pra câmera, como se os caras da câmera não fossem notar, tá ligado? Como se a galera não fosse ver ele virando pra câmera, tipo, com a cabeça bem lenta, olhando pro lado, bem na hora que o cara pergunta, minha irmã tá bem, e ele olha pra câmera, e aí eu falei, ai, tá, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, todo mundo notou que vocês estão conversando outra coisa aí, tá ligado? Então, e aí tá lá o cara assistindo pelo tablet dele bem calmo, assim, eu falei, Uhum. nossa, cara, não é possível, tá ligado? Sorte dele que é o Kurt que está analisando isso, mas entraremos daqui a pouco no assunto Kurt, porque antes eu quero falar da mulher do Arthur, a Sylvia ali, sei lá, aquela cientista, a psicóloga, que ligou foda-se pro marido, Marcelo. É o casal mais sem quinta da história. O cara foi demitido, ela meteu aqui, ó, valeu, deixa comigo que eu toco o projeto de agora em diante. Meu marido vai pra casa, vai cozinhar, sei lá. E, tipo assim, é outra personagem arrogante, né? A Silvia, ela acha que na base do papinho, da psicologia barata, dela talvez estar lidando com crianças, ela vai conseguir manipular ali. E Marcelo, Leandro, eu consigo perder várias discussões com meu afilhado de 6 anos. É incrível como ele não esquece nada do que eu digo, que ele usa o que eu já disse para ele contra mim, entendeu? Então é óbvio que a mulher não vai conseguir ganhar no papo ali dos híbridos. Mas uma das melhores cenas que eu gostei foi o tete-a-tete ali da doutora com a Wendy, porque, cara, ela vai lá tentar saber por que diabos apagaram a memória ali da Nibs, e a mulher tenta dizer que deu um remédio, Marcelo, deu um paracetamol ali, e, tipo assim, uma desculpa esfarrapada, que isso vai resolver a discussão, que o Wendy vai ouvir, tá, beleza, foi só um remedinho, tudo embora. E daí a Wendy, ela começa a, tipo assim, acusar a Sylvia, a acusar ali a Prodigy, deles serem corruptos, né? E começa esse conflito interno da própria Wendy. E daí ela vai retomar o discurso lá do Kush, né? Que ele comentou de como os humanos são egoístas, sei lá, que eles se levam pelas suas emoções. E daí ela diz que talvez vá começar a abraçar o seu lado sintético. E se ela fizer isso, Marcelo, daí já era. Uma Wendy sem emoções, ela vira uma arma. Mas eu gostei muito que foi o grande finale, né? A Silvia falando, tô aqui para te ajudar a consertar o problema com os híbridos, Wendy. A mina vira e solta o fatality, né? E se tu for o problema, o que eu vou fazer com isso? Ali foi foda. Eu acho que essas cenas da Wendy, elas são legais até certo ponto, assim, mas eu sinto que querem mostrar ela como a protagonista da série. E, Sim, eu, e por outro posso. lado, e por outro lado, eu sinto que essa série ela não tem um protagonista de fato, sabe? Porque a Wendy eu não sinto uma força suficiente para ver ela como protagonista, mas o que tudo indica, a história vai girar em torno dela, né? O arco principal dos vários arcos que estão rolando ali, o arco principal é dela do irmão. Então no início eu defendia a ideia de que seria ela e o irmão, tipo, tudo girando em torno dos dois. Agora eu acho que é uma coisa mais focada nela, de certa forma, né? Então o irmão, eu acredito que o que vai acontecer nos próximos, o irmão vai tentar fugir da ilha, vai tentar levar ela junto, ela não vai querer, e aí ele vai tentar fugir, ele vai morrer no bagulho, vai acabar morrendo, e ela vai enlouquecer, vai começar a matar todo mundo dentro da ilha, vai acabar ajudando os bichos, ele vai acabar ajudando o Xenomorfo, que ela fica trocando ideia com ele, que ela fica se comunicando com ele. Então eu acredito que ela vai acabar se juntando aos bichos ali como forma de tentar destruir a Prod, por exemplo, pelas merdas que eles acabam fazendo toda hora, né? Então, assim, eu não sei se tem muita surpresa nisso, mas eu acho que eu sinto falta de ter de fato um protagonista dentro da série, porque eu não consigo ver a Wendy como tal. Eu sei que ela eu sei que criaram ela com esse objetivo, mas eu não consigo enxergar isso, tá ligado? Tipo, o grande protagonismo. Talvez pela grande quantidade de arcos que existam, tá ligado? Mas ao que tudo indica é isso, ela tá entrando num poço
sem saída, de esquecer a humanidade dela. Ela é um híbrido que vai acabar meio que abandonando o seu lado humano para ficar apenas no lado sintético e agir como um ser sintético sem sentimentos, tá ligado? Mas, ô Marcelo, o que me impressiona, o irmão dela tá ali observando a conversa dela com o Alien, e ele acha que, depois de ver aquela cena, ela brincando com o bichão com um rabo de escorpião, se comunicando naquela linguagem de grunhidos, ele acha que vai fugir da ilha e vai formar uma família com a irmã híbrida. O cara tá completamente maluco, Marcelo. É isso, sabe? Não me entra na cabeça. O cara, tudo bem, eu entendo que minha irmã tá ali. Mas, cara, por tudo que tu já viu acontecer, sabe? Não é essa abordagem certa. Já não é mais a irmã dele que tá ali. Então, acho que essa insistência em tentar normalizar isso de uma forma tão rápida é um pouco cansativo, é um pouco meio, sabe? Você não, tá, não é muito plausível, sabe? Sim. E outro personagem que eu quero debater contigo é o Boy Cavalier, é aquele cara que foi feito para a série pra gente odiar, maluco, filho da mãe. O Marcelo, ele chegou na reunião ali com a UK, descalço, né? Tinha aquele pezão sujo na mesa. Eu tava puto com ele, Marcelo, né? Que guri desgraçado. E o que mais me irrita daí é que ele é muito inteligente, né? Parece que ele está sempre assim, uns 10 passos à frente. Já acusou a Yutani de querer contrabandear as criaturas ali para a Terra, se fez de vítima, deu todo o seu showzinho, né? Ainda conseguiu vender por 20 bilhões ali, quando na verdade o Magrão estava ali com o livro de regras embaixo do braço e tem aquele esquema de quarentena de 6 semanas, que são espécimes alienígenas. E com esse tempo aí, 6 semaninhas, ele pode fazer muitas, mas muitas experiências, Marcelo, né? Então, por ele ser tão arrogante, né, o Boy Cavalier, ele está vendo a queda da Prod. E tipo, né, Marcelo, eu acho que 20 bilhões resolveriam aqui nossos probleminhas. Né? Pra mim, eu acho que essa foi a cena mais legal do episódio. Essa foi a cena que mais me prendeu, foi a reunião dele com ela. Foi bem no início, assim. Mostrando ele como ele é, sabe? Um cara desleixado, um cara que é super otário, aqueles pés sujos lá em cima da mesa. Aí o Tânia toda correta, toda formal Uhum. no processo, sabe? Agora, ele tinha, né, e isso eu achei muito interessante, foi isso que eu gostei tanto dessa cena, é que ele tinha o livro de regra embaixo do braço, cara. Ele sabia exatamente o que ele ia falar, o que ele ia fazer, mesmo parecendo que não, né? Então, assim, ele que causou a explosão da nave, como a gente viu no episódio anterior, né? Eu só me pergunto se tinha como saber que ela ia cair numa cidade dele, já que ela entrou de forma errática na Terra, mas caiu lá na cidade dele. E agora ele utilizou isso a seu favor, né? Pô, são 6 semanas. Ele vai ganhar uma bolada de grana infinita. E são 6 semanas que ele vai poder fazer o que ele quiser com aqueles bichos. E cabe o Tânia apenas a respeitar, porque ele está se utilizando de uma convenção que foi decidida pelas lideranças mesmo, né? Então acho que ali ele teve uma saída muito, muito esperta, na real. Óbvio que ela não vai respeitar, por isso que eu acho que já no próximo episódio a gente vai ver ela atuando e sabotando então a ilha do cara, né? Mas essa cena foi a que mais me prendeu no episódio, de longe, assim. Mas eu acho interessante que o Morrow, pelo que parece, ele não mencionou ali para a senhora Yutani que o Boy Cavalier tinha entrado em contato com um dos pilotos lá, né, o Petrovich. E eu acho que sim, o Boy Cavalier deve ter dado coordenadas para o Petrovich direcionar a nave antes dele explodir tudo, sabe? Eu acredito que tenha sido tudo planejado ali pelo Boy Cavalier, tá? E ele está tão convicto, Marcelo, que está controlando o game ali, e esse jogo das corporações, né, esse jogo das pesquisas aí, que ele não está vendo o Kirsch, né? O Kirsch, para mim, está sabotando a Prod. A não ser que isso um grande plot twist aí pro final da série, né? Mas para mim o Kirsch está se omitindo para ferrar a Prod. E daí, outra coisa que eu quero ver é uma explicação nos próximos 2 episódios. Se der algum infiltrado, sabe? Ou, sei lá, ele percebeu que o Boy Cavalier é um grande merda, e então a programação do Kirsch colocou esse magrão como uma grande ameaça, sabe? Porque o Kirsch, pô, ele ficou só de voyeur, né? Tá vendo ali no tablet, sei lá, o Big Brother da vida real, fogo no parquinho, caos na prod, pessoa morrendo, o Space Hugger se grudando na cara, e ele quietinho,
pianinho. Então, eu não consigo pensar em como que o Kush vai se beneficiar com o fim da Prod. Talvez ele ganhando a sua liberdade para o mundo, né? Ele é comandado pelo Boy Cavalier, talvez ele não aguente mais o Boy Cavalier. Talvez seja só isso, tá tudo bem também. Mas falta ainda alguma peça nesse quebra-cabeça. E, sim, o Boy Cavalier, por causa da sua ganância, por causa da sua arrogância, vai encontrar o fim da empresa aí nos próximos episódios, Marcelo. Eu acho que o Kush, ele é o personagem mais... Eu acho que pra mim ele é o personagem mais enigmático, assim. Porque É, eu não consigo prever pra que lado ele vai, entende? E isso é legal, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu acho isso interessante, porque todos os outros personagens, tipo a Wendy, a gente já tem uma noção de que caminho ela vai seguir. O irmão dela, a gente já tem noção. O Morrow, a gente já imagina o que vai rolar. O Boy Cavaleiro, a gente já imagina o que vai rolar. Mas ele fica ali observando as coisas, ele fica ali parado vendo tudo, e tu não sabe exatamente ainda o que ele quer, né? E tem isso, ele quer a liberdade, ele quer a morte do Boa Cavaleiro, ou ele tá tramando alguma coisa, ele tá vendo tudo e tá tramando alguma coisa. Será que ele vai querer morrer junto com o dono dele, né? Vamos colocar assim. Ou ele já vai se voltar contra o moleque, entende? Então, pra mim, ele é o personagem mais que eu não consigo prever o que pode vir a acontecer com ele nesse momento, tá ligado? E isso é legal, é bom ter alguma coisa que não seja tão previsível assim, né? né? E existe a possibilidade de estar analisando a situação, de estar pesquisando até onde essas criaturas podem ir, sabe? Talvez seja parte da programação dele e ele tenha assim, um plano B para apaziguar tudo. Claro, vai sair do controle agora. Ele não estava indo, talvez, nos planos das moscas, do xenomorfo. Se bem que ele sabia que o Morrow está conversando lá com os Light e o plano era colocar um xenomorfo no corpo de um humano, ele quietinho, não falou nada. E, cara, se a Silvia levou na boa a demissão do marido, eu acredito que ela vai ficar devastada quando souber que o Arthur morreu. Né? Talvez finalmente ela peça demissão e também vai ser tarde demais dentro dessa mina. O grande arco de vilão, Marcelo, é o do Lightning, de novo, é onde a criança perde a inocência, porque ele trancou o cientista lá dentro. Ótima cena, sabe? E beleza, ele tem seus motivos, é família. Nem julgo ele, tá ligado? Talvez eu faria a mesma coisa. Pô, minha família, vou matar esse magrão, tá ligado? Então, vamos combinar, né? De novo, Arthur, cientista muito burro, o cara foi demitido, Marcelo, né? Daí vê lá o Isaac todo destruído, derretido de ácido. Por que diabos um magrão abre a porta para recuperar o corpo sintético? Tá? Vamos pensar um pouco. Se tem uma moça bombada, anabolizada, gosta de ácido, por que tu vai abrir a porta se tu acabou de ser demitido? Ah, beleza, ele ama, ele criou aquele sintético, não como um filho. Ah, daí tem que morrer mesmo, né, Marcelo? Não, isso aí ali foi ridículo. Foi ridículo porque é aquilo, é a conveniência do roteiro, né? Tu precisa de ter uma conveniência do roteiro para dar seguimento à série. Só que, cara, o cara é um cientista, meu. O cara, ele é super inteligente. Um cara que é cientista, ele tem, a primeira coisa, a preocupação com a segurança biológica do negócio que ele tá lidando. Ele jamais abriria a porta vendo um cara morto ali. Vendo que o cara. Ah, mas não dá pra ver a cabeça dele. Tudo bem, dele abriu, viu, o cara tava morto e começou a puxar o corpo do Fecha a sintético pra porta, fora. não. Sabe? Tipo, cara, e tu tá vendo as moscas te olhar. Ele olha pra cima e vê as moscas no ninho olhando pra ele com a porta aberta. Ou seja, tu tá disposto a matar todo mundo, inclusive morrer, pra tirar um corpo que não vai fazer a menor diferença pra ti, ter aquele corpo ou não ali. Sabe? É bem discutível, na verdade, tipo, a atitude dele. A hora que ele começou a fazer aquilo, eu falei, cara, como assim, mano? Aí quando ele nota que ele foi sabotado e que um facehugger saiu, né, do casulo, aí, tipo, ele pensa e larga o corpo de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu fico, meu A Deus, porta mano, aberta. vai fechar essa porta, cara, sabe? E o bode ali só vendo tudo, sabe? E o cara fazendo aquela babaquice. Então, eu entendo, tem que ter a conveniência de roteiro, mas eu falei, meu Deus, cara, um cientista não faria um troço bobo desse, tá ligado? Aí acabou tendo o fim que a gente imaginou que ele teria, né? Mas também pediu, pelo amor de Deus.
Então, Marcelo, a gente tem ali as moscas soltas na sala que podem entrar numa tubulação, tocar o terror na prod. O Slight, por exemplo, está carregando o corpo do Arthur. Vai nascer um xenomorfo ali. O visual do xenomorfo, lindão, a gente acompanhou o crescimento dele ali, foi crescendo com a sua mamãe Wendy. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente vê um xenomorfo preso numa sala, Marcelo. Ah, isso sim, isso sim. Eu acho que. E o visual do Xenomorfo eu acho que é muito legal, porque além de mostrar um crescimento, porque nos filmes a gente sempre costuma ver ele em estado embrionário e depois ele já aparece grandalhão, assim. Ali a gente viu uma espécie de crescimento dele dentro da jaula, viu ele de certa forma calmo, né, parado ali dentro, ouvindo a Wendy. E agora a gente vai ver, obviamente, né, agora a gente vai ver um Xenomorfo solto, porque o Arthur ele rateou, né? Ele acabou sendo pego por um facehugger. Então agora a gente vai ver mais um Xenomorph surgindo aí. Com certeza que ele vai escapar da cela e esse outro vai fugir pelas tubulação. Então, assim, tem um exército de alienígenas aí disposto a tomar a Prodigy nesse momento, né? Então, por isso que eu acho que o próximo episódio vem forte. Porque se tem uma coisa que os caras não economizaram nessa série, foi a questão do CG, foi a questão até das próprias as próprias vestimentas, não necessariamente o uso de CG, mas né, que eu gosto muito do efeito prático, então ter o efeito prático os próprios ali também, tá bom demais assim, cara. Então eu tô doido pra ver isso no próximo episódio. Ao que tudo indica, vai ter muito disso já no próximo, né? Sim, e outra cena muito boa que a gente não comentou foi aquele encontro no elevador dos dois melhores personagens, aquela Guerra Fria ali, aquelas ameaças no ar, porque um sabe uma coisa do outro, o Morrow e o Kirst, mas parece que o Kirst está usando a raiva do Morrow para derrubar a Prod. Logo, já mencionei lá, né, que a Yutane deve colocar sim o seu exército na Terra do Nunca, eu acho, Marcelo, mas depois que começar o caso lá dentro, eles vão lá para neutralizar o problema, sabe? Então quero ver isso, quero caos, quero terror, quero criaturas nojentas nesse último episódio, assim, quero a morte do Boy Cavalier, mas tu acha, agora comenta sobre isso, e a Wendy? A Wendy, será que ela vai virar ali a Luísa Mel dos alienígenas, né? Vai querer libertar todos eles? Será que ela vai se negar a ir embora com seu irmão para fazer uma nova família feliz, Marcelo? Será que é isso mesmo que a gente vai ver nesses dois últimos episódios? Ao que tudo indica, sim. Ao que tudo indica, ela vai ficar do lado dos bichos ali, ela vai se apegar aos monstrões, ela se comunica com eles, ela vai começar a sentir por eles. Então eu acho que vai se causar o caos dentro da ilha e a Yutani vai utilizar isso como brecha para ter a aceitação dos grandes cinco, para levar o seu exército para lá, para conter essa contaminação, para conter essa infestação, para que não se espalhe pela terra. Então vai se criar esse princípio aí, justamente para eles terem uma brecha legal para levar suas tropas até a Ilha da Prod. E aí a gente vai ver, obviamente, lá na hora da matança dos bichos, quando for todo mundo para cima para acabar com a Prod, eu acredito que a gente vai ver a Wendy enlouquecida do lado dos bichos e talvez ali a gente tenha que ver o fim dela. Ela é tipo, como é uma série que é uma prequel, grande parte de todo mundo que tá ali vai acabar vindo a falecer, né? Então eu acredito que ela também vem e ela possa vir a morrer justamente por estar defendendo os bichos ali, né, cara? Ah, porque eu entendo eles, porque eles têm sentimento, coitadinhos e tudo mais. Mas de forma alguma eu acho isso forçado, eu acho interessante, na real. Justamente pelo fato de que, cara, é uma nuance diferente dentro da franquia. É alguém que consegue se comunicar com o bicho e por se comunicar se sente, de certa forma, próximo dele, né? Isso é muito legal. Eu tenho algumas dúvidas se vão matar o Andy ou não. Primeiro, se tiver uma segunda temporada, óbvio que vão deixar ela viva, tá? Mesmo sendo uma protagonista, entre aspas, fraca. E a segunda coisa que me deixa com o pé atrás é que estamos vendo uma série da Disney Plus. Será que a Disney teria coragem de matar a protagonista? Não sei nem se ela mata o irmão dela, sabe? Então, tem que ver isso. Temos que pensar nessas situações. E agora sim, para acabar o nosso podcast, vamos trazer de novo a música que tocou no final do episódio. E a nossa teoria estava certa, Marcelo. Está escalonando. Agora a música é de 97, então cada episódio a música está vindo mais recente. Será que no próximo vai chegar nos anos 2000, Marcelo? O que vem nos anos 2000? É o quê? Park, Korn, Rage É, Against the Machine, com a AC/DC? Perderam o tempo de botar AC/DC, né?
Eu pensei, quando eu vi que tava tocando ali uma música mais recente, eu imaginei que no final do próximo episódio, nos dois últimos, vai ser tipo coisa mais voltada pro new metal, tipo um Korn da vida. Korn combinaria bem, próprio Limp Bizkit, dependendo do que for, também combinaria bem, Disturbed. Então tem várias coisas para tocar ali ainda, mas sim, eles estão fazendo uma linha do tempo junto com as músicas, né? Isso é bem massa. Eu até viajei aqui, mas não falei que música que é, porque é Keep Away, da banda Godsmack. De Godsmack. novo, uma música escolhida a dedo, porque eu peguei a letra e a letra fala sobre dor, frustração, traição, é o desejo de se afastar de alguém. Cara, é basicamente assim, a pessoa gritando que precisa ficar sozinha, que tem que se afastar da influência negativa de outras pessoas. Olha só, é o episódio em si, cara. E a primeira frase da música me pegou, Marcelo, porque diz assim, ó, é a doença transbordando pelos seus olhos. Olhos, Marcelo, zoiudinho, né? Mas enfim, são músicas escolhidas a dedo que sempre refletem a mensagem do episódio. Cara, isso eu acho foda. Isso é muito legal, isso é um elemento que é um detalhe, mas eu acho que ele é um detalhe carinhoso, assim. Eles mostram como os caras se preocupam com cada pontinho da série e a música faz a diferença também. Então, sabe, eu achei. Eu sei que tem gente que fica, mas é só a música do final. Não, não é, cara. A escolha dela meio que resume tudo que a gente tá vendo na série. Então é muito legal, sabe? Fazer essa conexão entre a letra da música e o episódio, sabe? E tem muita gente que não gosta, toca rock, não tem nada a ver com Alien, não sei o quê. Pessoal, relaxa, relaxa, Reclama. curta o momento. E agora aqui, ó, o nosso recado para acabar o podcast, porque toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais Cine System. Em todas as salas da rede, todo mundo vai pagar meia entrada. E o melhor, gurizada, ingressos a partir de R$ 15, 15 pila. Então, é a oportunidade perfeita para ir com os amigos, com a família. Então, ó, anotem aí. Terça Mais na Cine System, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System é cinema além do filme. E para firmar essa parceria com a Cine System, toda semana a gente sorteia vários ingressos de cinema no nosso Clube Nerdverso, tá? Nós temos planos a partir de R$ 4,90. Porque o principal é vocês ajudarem a gente aqui a manter a qualidade do canal, para trazer mais podcasts, mais vídeos para o YouTube. Vocês têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp, a gente fala aí dicas de filmes, séries, conversamos do dia a dia. Também, todo mês, sorteamos um grande prêmio aí para um dos membros, também um sorteio para participar de podcast com a gente, nosso famoso Game Show. E eu vou colocar o link do Clube Nerdverso aqui na descrição desse podcast para vocês acessarem e verem todos os benefícios. Mas é isso, né, Marcelo? Nós estamos aí, ó, preparados para a finaleira e graças a Deus que faltam 2 semanas que a gente vai parar de acordar 5h30 da manhã para gravar esse podcast. Né? Sono, cara. Porque sai daqui e já vai direto pro trabalho. Mas vale a pena porque é uma série boa, cara. Eu tô gostando no geral. Foi uma boa surpresa. E agora com os dois últimos episódios, eu acho que vem coisa boa pela frente. Não sei se os melhores episódios da temporada, acho que isso a gente já teve no episódio passado. Mas assim, pelo menos 2 episódios que dão um fechamento legal que a franquia merece, sabe? É isso, então. Espero que a próxima vez a Disney Plus nos envie os episódios antes, para a gente preparar melhor. Nossa, se enviassem antes os episódios, nossa, ia ser um podcast assim, ó, de primeira linha, com muito mais atenção aos detalhes. A gente viu o episódio, dormiu, acordou, estamos aqui falando. Talvez esquecemos de algum detalhe. Comentem aí pra gente se a gente deixou algo de fora, mas é isso. Nos encontramos semana que vem para comentar o penúltimo episódio de Alien. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.